Se eu pudesse voltar no tempo quando eu comecei a operar na Cotex, eu teria evitado muita perda, muita ansiedade e muito tempo jogado fora. É isso que eu quero te entregar hoje nesse vídeo. Esse vídeo é um resumo de tudo que eu gostaria de saber no primeiro dia de trader. Se você está começando agora na Cotex e quer melhorar de verdade, assista esse vídeo até o final. Antes de começar com esse vídeo, eu vou estar pedindo para vocês deixarem um like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui no canal. E se você ainda não tem uma conta na Cotex, aqui na descrição do vídeo terá um link para você poder se inscrever e começar a lucrar comigo. E sem mais enrolação, vamos lá começar com o nosso vídeo. Essa provavelmente é a dúvida de muita gente que está começando agora na Cotex, tá? Para você começar com algo, você precisa saber primeiro o que é. Vocês precisam saber o que é a Cotex, porque você não pode entrar simplesmente no negócio ouvindo da boca das pessoas. Você precisa se informar para entender como é que a Cotex funciona, tá? Você precisa saber a base da Cotex para você poder ter resultados dentro desse mercado. Então, o que é a Cotex? A Cotex é nada mais que uma corretora de opções binárias, onde você opera a direção do preço. Você analisa o gráfico e decide se vai subir ou descer. Se o gráfico subir, você entra com call, tá? Que significa compra. Se o gráfico descer, você entra com put, que significa venda. É basicamente isso, tá? Né? Você precisa saber essas coisas básicas para começar operando na Cotex. Se você acertar, recebe até 90% de lucro da Cotex, tá? Isso significa que se você colocar $50 numa operação e você ganhar, você vai receber 90% de $50. E 90% de $50 é $45. Significa dizer, você colocando $50 e a sua operação for vitoriosa, você vai receber os 50 que você investiu mais $45, totalizando $95, tá? 50 que já são seus e 45 que a Cotex irá te pagar. Mas se você errar a entrada, você perde o valor. Significa dizer que se você coloca 50 e você perde, tá? Você erra a sua entrada, você vai perder os seus $50, tá? Por isso a Cotex não é um jogo, é análise, é estratégia mais disciplina. O bom disso tudo é que você não precisa acertar sempre. Precisa ser inteligente com banca e consistente. Só assim você terá resultados dentro da Cotex. Mas o que será que eu faria de diferente se tivesse a começar agora na Cotex? Primeiro, eu Master Trade, particularmente se eu começasse agora na Cotex, eu começaria com uma conta demo, mas de fato com uma mentalidade real, tá? Isso é que vai diferenciar o trader amador do trader profissional. Então, começando desse jeito, você vai estar 10 passos a mais que outros traders. Nada de operar como se fosse videogame. Você precisa ter estratégias, tá? Estratégias comprovadas para poder ter resultados no mercado financeiro a longo prazo. Segundo, eu estudaria apenas uma estratégia ou duas e ia repetindo isso várias vezes, tá? Não adianta você ter várias estratégias e você não ser bom em nenhuma delas. Eu prefiro ter uma ou duas estratégias e ser mestre pelo menos em uma delas, tá? Então, esse é o point. O erro de muita gente é querer ter várias estratégias e não ser bom em nenhuma delas. Terceiro, faria a gestão da banca desde o início. Eu ia buscar por ali 5% por dia e stop. Quarto, anotaria cada operação, seja perda ou vitória, porque isso vai acelerar o teu processo de aprendizagem, tá? Você vai saber ver onde que tá os seus erros, tá? Você vai ver também onde que tá os seus pontos fortes. Então é muito importante anotar tudo isso e ir revisando no final do dia. Se eu fizesse isso quando eu comecei no mercado financeiro, com certeza eu estaria mais distante ainda, eu teria mais resultado. Então, eu também faria isso caso começasse a operar no mercado financeiro hoje. Quinto e último, participaria de uma comunidade de sala de sinais confiável, tá? Isso ia me ajudar a evitar erros e andar com quem já sabe. Então é muito importante você estar dentro de uma comunidade ou de uma sala de sinais, onde você vai estar acompanhando as operações de outras pessoas e você vai estar trocando experiência com as pessoas dentro daquela comunidade. Agora aqui vão 5 coisas que me fizeram perder muito dinheiro quando eu comecei na Cotex e de fato que eu não voltaria a fazer caso estivesse a começar hoje na Cotex. Primeiro, operar por impulso. Quando eu comecei no mercado financeiro, eu era muito ansioso, eu não conseguia fazer operações, tá? Eu tremia a operar, eu não tinha estratégia certa.
eu usava várias estratégias, tá? Isso me deixava operar o mercado de forma impulsiva, que não é muito bom. Eu dava entradas sem respeitar o meu operacional, eu entrava em qualquer zona, a todo momento eu queria dar entradas, operava de qualquer jeito, não esperava o momento certo. Isso fez com que eu perdesse muito dinheiro quando eu comecei no mercado financeiro. Então, de fato, se eu tivesse a começar hoje no mercado financeiro, eu não faria isso de novo. Segundo, duplicar a mão depois do loss. Eu sei que muita gente aqui já fez isso, tá? Que é muito errado, principalmente quando você está começando agora. Quando você perde uma operação e você duplica o seu valor de entrada, por exemplo, você colocou $5, perdeu, você vai colocar $10, que é para você recuperar o valor perdido e ainda assim sair com lucro, que é muito errado, principalmente quando você está começando agora, porque você não tem ainda experiência de como o mercado funciona. Você não tem tempo de tela, você não tem estratégia comprovada para poder operar, tá? Com uma mão a dobrar, você não tem isso. Então é muito errado fazer isso. Isso vai te fazer perder muito dinheiro, tá? Imagina comigo, você entrou com $5, perdeu, dobrou, né? Dobrou o valor da entrada, colocou $10, perdeu. Já são $15 que você perdeu, tá? Isso basicamente que já vai mexer com o teu emocional. Você já vai ficar desmotivado, você já vai achar que o mercado não dá dinheiro e que é tudo furado, tá? Mas não, o mercado realmente dá dinheiro sim. Mas para dar dinheiro você precisa ser disciplinado e seguir um gerenciamento, tá? Você precisa seguir um padrão, tá? No mercado que vai te dar dinheiro é padronizar as coisas. Você vê algo que está funcionando muito, você vai padronizando aquilo, tá? Pode também padronizar um erro. Você viu, né? Aquilo que eu já falei anteriormente. Você vai anotando as perdas e as vitórias. Você viu que algo está a se repetir e você já sabe que depois desse padrão aparece o loss. Se você entrar, ele vai dar loss. Então você já não vai fazer isso. Tá? É muito importante você estar fazendo isso, tá? Eu de fato faria isso se tivesse a começar hoje na Cotex. Então, nada de duplicar a mão depois do loss. Respeite o teu gerenciamento. Perdeu, fecha o mercado, descansa e continua a operar no outro dia. Assim você vai estar reservando a tua banca e você vai estar cultivando o hábito de gerenciamento dentro de ti, tá? Você será disciplinado. Terceiro, que é muito perigoso, copiar a entrada sem entender o porquê. Quando você está dentro de uma sala de sinais, você não vai simplesmente operar com os sinais porque a pessoa disse que tens que operar. Não. Você tem que analisar. No início, quando eu comecei a operar, não fazia isso. Eu não fazia isso, eu simplesmente copiava os sinais e colava, sem analisar também. Mas eu vi que sala de sinais é muito mais que simplesmente uma sala de sinais. Sala de sinais é um espaço onde você já tem lá as operações prontas, tá? E essas operações vão te ajudar também você a aprender. Antes de fazer qualquer entrada dentro da sala de sinais, você precisa analisar o gráfico também, para ver se o sinal que foi mandado na sala vai de acordo também com o teu operacional ou vai de acordo com a tua análise, tá? Tem que ser assim. Você não opera simplesmente porque a pessoa disse que tens que entrar. Desse jeito você só vai perder dinheiro e ficar frustrado e vai ficar ainda com raiva da pessoa que mandou o sinal, tá? Não opere desse jeito. Você tem que operar, né, usando também a tua análise. Receber um sinal, você analisa o gráfico, vê se realmente aquilo faz sentido na tua cabeça. Hoje em dia eu só opero assim. Hoje em dia eu só opero se algo faz sentido para mim. Se der loss, problema meu, tá? Pelo menos eu tenho que operar assim, eu tenho que ter certeza do que eu estou a fazer, tá? Nós sabemos que o mercado financeiro não é certeza, mas você precisa ter na cabeça que aquilo faz sentido para ti e você vai entrar. Só assim você vai ter resultado. Não é você receber um sinal e você já está aí a operar sem analisar, sem fazer nada. Vai perder dinheiro, vai ficar com raiva da sala de sinal, vai ficar com raiva da pessoa que mandou o sinal, tá? E isso não é muito bom. Então, se eu tivesse a começar agora, eu não ia entrar em qualquer sítio, eu não ia entrar com qualquer sinal. Antes de entrar, eu ia fazer uma análise no gráfico, tá? Ia fazer uma análise bem estruturada. Só assim depois eu ia fazer a primeira entrada. Quarto, ficar o dia inteiro no gráfico, tá? Tem muita gente que fica o dia inteiro a olhar o gráfico. Também que não é muito bom, tá? Isso só vai te prejudicar. Por quê? Quando você tem dinheiro na conta real, mesmo na conta demo, se você fica muito tempo no gráfico a olhar, você vai ver que muitas coisas estão a fazer sentido para ti, mas você está ali sem fazer nenhuma entrada. Se você tem dinheiro na conta real, o que você vai fazer? Vai fazer um teste básico para ver se a tua entrada ou se a tua análise, né, vai dar certo. E você coloca dinheiro real, você perde o dinheiro, vai ficar irritado, vai continuar a operar até partir tua banca. É assim que funciona. Por quê? Você já mentalizou na tua cabeça que na tua banca tem, por exemplo, $20. Você operou, chegou a ter $25 e você, ao invés de fechar o gráfico, você fica ainda a assistir.
Você fica a ver aquilo que faz sentido para ti, sem fazer uma entrada. Claro que isso é bom em alguns momentos, mas você não pode fazer isso sempre, tá? É muito errado fazer isso. Você não pode fazer isso sempre, tá? Se você faz isso, o que vai acontecer? Você tá vendo o mercado, tá respeitar muito. Você fala, ainda vou entrar aqui para ver se vai dar certo essa análise. Você entra e perde. Você estava com 25, entrou com 5, ficou simplesmente com 20. Você vai ficar frustrado porque você já havia fechado o dia com $25. Né? O nosso cérebro o que vai fazer? Vai te fazer operar de novo. Tá? Isso é de todo ser humano. Tá? Quando você já fecha com algo, né, e você perde um pouco daquele dinheiro que você já ganhou, você vai querer recuperar o valor que perdeu para ficar simplesmente com $25, tá? Vai ficar com 25 ou aumentar pelo menos mais um valor para ficar já com 26, tá? Então você vai operar. Naquilo de você operar, você perde mais uma vez, perde mais uma vez, perde mais uma vez. Vai ser uma sequência de perdas que você vai acabar por partir a banca. Então também eu não faria isso se tivesse a começar agora no mercado financeiro, até porque eu sou iniciante e iniciante não tem experiência de nada e é mais fácil partir banca. Quinto, não saber parar depois de bater a meta. É isso que eu já falei no quarto também, tá? Quando você bate a meta, você tem que fechar o computador ou sair do gráfico, ou desligar o telefone e relaxar um pouco, tá? Não fica todo o tempo a olhar no gráfico. Fechou a meta, bateu a meta, opera no outro dia, tá? Porque tem muita gente que está no mercado financeiro, ele acha que vai ficar já rico em um único dia. Você precisa ter gerenciamento, nem que você tiver a ganhar $5 por dia, $10 ou $2 por dia, até porque no início eu ganhava $2 por dia, tá? No início eu ganhava $2 por dia. Você tem que respeitar o processo, tá? Porque na vida é assim, é aos poucos que você vai construindo o teu império, tá? Tem que ser desse jeito, devagar, tá? Slow and sure, esse é um ditado que o meu tio falava muito, né? Slow and sure, que significa, em português, devagar e bem, vai-se longe, tá? Temos que saber perder, temos que saber ganhar. Há pessoas que sabem ganhar, mas não sabem perder. Há pessoas que sabem perder, mas não sabem ganhar, tá? Aquelas pessoas que quando ganham, batem a meta no mercado, o que elas vão fazer? Elas acham que o mercado está tão bom que pode continuar a operar. E naquilo de continuar a operar, perde dinheiro, tá? Então não é muito bom. Bateu a meta, fecha o computador, fecha o telefone, vai fazer uma outra coisa, tá? Mas não fica mais no mercado. Opera simplesmente no dia seguinte. E uma ilusão que eu tinha na minha cabeça é que eu achava que se eu operar muito, também ia ganhar muito, tá? Operar muito só vai te fazer perder muito também. Hoje em dia eu nem opero tanto assim como eu operava antigamente. E hoje em dia eu tenho mais resultado, tá? Até porque minha banca já cresceu, hoje em dia eu entro com valores altos. Então não necessariamente que eu precise operar muito, tá? Opero pouco, até porque o meu lucro já é alto. Não é preciso operar muito para se ter bons resultados na Cotex. Operando pouco você já terá resultado. E chegamos ao final do nosso vídeo. E se você gostou desse vídeo e você quer que eu te ajude a começar do jeito certo, aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você poder se inscrever na corretora e ter a sua conta na Cotex para você começar a lucrar comigo, tá? Depois de você se inscrever com o link que eu deixar aqui na descrição do vídeo, me manda mensagem para eu poder te mandar o seu bônus especial, tá? Sigam o gerenciamento e até o próximo vídeo.